Seguimos então com a programação da 9ª edição do Construmetal. Sejam bem-vindos novamente aqui à nossa plenária. Nós vamos iniciar o nosso terceiro painel do dia, mas antes, para aproveitar essa audiência, tantos profissionais do setor aqui reunidos, nós queremos divulgar, fazer o anúncio do nosso novo evento. É o Modern Construction Show, um novo evento idealizado pela Abcem, Absic e Abramate, com realização da Francal Feiras, um evento totalmente voltado à construção industrializada. Esse encontro vai ser realizado pela primeira vez no ano que vem. Vocês já podem anotar a data na agenda, vai ser entre os dias 1º e 3 de outubro de 2024. Potência. Palavra que define a esfera da construção civil. Com uma extensa cadeia produtiva, constrói efeitos diretos e indiretos em toda a economia, mobilidade urbana e geração de empregos. A expansão da construção civil impacta diretamente o turismo e o comércio, atraindo olhares para o país. Identificar os ganhos com os aspectos socioambientais e econômicos é a chave da transformação no setor. E o caminho a ser seguido para essa transformação está na construção industrializada. A modernização dinamiza processos, acelera a linha de montagem, gera menos custo e reduz o tempo de entrega para o cliente final. A industrialização está em constante crescimento no setor e abre caminho para as inovações tecnológicas, benéficas para a parte de ferragens, vedação, montagem, estrutura e acabamento. Atenta a essas oportunidades, a Francal Feiras tem o objetivo de auxiliar o setor nessa virada de chave. Com isso, nasce a Modern Construction Show, um evento para reunir toda a cadeia da construção industrializada em um formato transparente, moderno e inovador. O único encontro da América Latina dedicado exclusivamente a esta cadeia, que promoverá congressos, exposições, workshops e projetos conceituais. Vamos apresentar avanços tecnológicos e a modernização da construção civil industrial no Brasil, para impulsionar toda a cadeia produtiva e gerar negócios de alto valor. Modern Construction Show, o encontro que vai transformar o Brasil para o futuro. Muito bem, esperamos vocês todos, então, em outubro de 2024, nesse nosso novo evento. Vamos, então, para o terceiro painel. Quem está se juntando a nós agora, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou explicar novamente a dinâmica aqui das nossas conversas. No início dos painéis, alguns dos painelistas vão fazer uma apresentação. Na sequência, o moderador vai conduzir um debate, um bate-papo aqui no palco e, por fim, nós abrimos para as perguntas da plateia. A participação de vocês é muito bem-vinda. Para enviar as perguntas, é só escrever a questão na ficha que vocês receberam no kit. Quando chegaram, receberam um bloco de notas, uma caneta, vocês escrevem a pergunta e entregam para as nossas assistentes, que vão trazer essas perguntas aqui para o nosso moderador. Para quem não tem ficha, é só pedir também para as nossas assistentes que elas vão fornecer. Seguindo com um conteúdo muito rico aqui nesse dia de hoje, o nosso terceiro painel vai falar sobre a gestão integrada e as boas práticas de ESG, que se tornaram prioridades na área da construção, ao mesmo tempo que o conceito de retrofit oferece cada vez mais potencialidades para modernizar estruturas existentes. Já na construção industrializada, a coordenação entre fornecedores se tornou um desafio. Para discutir como a indústria pode buscar mais eficiência, integração e responsabilidade para lidar com esse novo cenário, nós vamos receber aqui no palco
Enrico Mangoni, diretor técnico da Estúdio Mangoni Engenharia, que está conosco a convite do CBCA, Centro Brasileiro da Construção em Aço, patrocinador deste painel. Vou convidar ao palco também Fábio Luiz de Geroni, vice-presidente da ABSEM e diretor da Santo André Distribuidora Industrial. Convido ainda Rafael Zacarias, diretor técnico da Kingspan Isoeste, Luiz Henrique Ceotto, sócio-diretor da Urbic Construtora, e William Moraes, head de projetos residenciais da Modulares. Para fazer a mediação aqui desse painel, eu convido Flávio Augusto Pique, presidente da Lean Institute Brasil. Vamos receber com aplausos os nossos convidados. Muito obrigada pela presença de vocês. Flávio, a palavra está com você. Alô? Boa tarde a senhor, todos. senhor. É um prazer estar abrindo esse painel aqui num assunto tão importante, né? Vamos estar falando da industrialização da construção, né? É um assunto que tem décadas que se fala sobre isso, mas felizmente nos últimos anos ele tem ganhado um impulso muito grande, né? E ganha um impulso por quê? Porque as demandas evoluíram, né? Os clientes querem prazos menores, melhor qualidade, menos desperdício, mais sustentabilidade. E com certeza a industrialização da construção tem um papel fundamental em todos esses aspectos, trazendo maior qualidade, menos desperdício e tudo mais, né? E as construções metálicas têm um papel importantíssimo nessa industrialização, né? Nós vamos ter aqui representantes de vários pontos da cadeia, né, que participam dessa industrialização. Então nós vamos ter um painel aí bastante interessante, né? Se por um lado o interesse e a aplicação vem crescendo, por outro lado ela ainda é muito tímida, né? Perto do que deveria ser e do que o nosso país precisa que a gente tenha em termos de construção industrializada. E tudo isso a gente vai estar debatendo aqui, né? Bom, eu como parte do Lean Institute Brasil não poderia deixar também de trazer a minha colherzinha, né? O conceito Lean, em termos de qualquer manufatura, ele é sinônimo de excelência empresarial, e a gente não pode falar de industrialização da construção sem falar também do Lean, né? Trazendo os conceitos industriais mais avançados de produtividade, de ritmo, de células de produção, de integração da cadeia produtiva, né? Então tudo isso a gente vai estar debatendo aqui nesse painel. Agradeço a todos aí pela presença. Bom, vamos começar então com a apresentação do Luiz Henrique Ceotto, né? Dando aí a sua primeira palavra sobre o assunto. Boa tarde a todos. Um prazer muito grande estar aqui. Eu espero que em 10 minutos passar para vocês uma grande oportunidade para o setor, que é a construção de edifícios de múltiplos andares. Bom, de uma maneira bem rápida, nossas cidades são muito verticalizadas. O Brasil tem essa característica. São áreas urbanas muito limitadas, com edifícios altos, mais altos, né? E a maior parte das construções para cidades acima de 100 mil habitantes, 12% são comerciais e corporativos. Isso é um levantamento da Brain junto com a CEBIC, e 88% do mercado é residencial. E esse mercado está sendo negligenciado, principalmente pela construção em aço. Então, para vocês terem uma ideia, são mais ou menos 6 mil edifícios feitos por ano no Brasil, 6 mil, claro, feito empilhando tijolo, na construção convencional, e a construção metálica e a construção industrializada, para esses 6 mil, representa quase nada, talvez 0,01%, né? E se cada 1% desse mercado a gente conquistar da construção convencional, representam aproximadamente 60 edifícios, né? E um consumo aí de 8.000 a 8.500 toneladas de aço. Bom, o tempo todo a gente tem culpado o preço do aço, né? Sendo que dos perfis, né, dos materiais até o edifício pronto, nós temos que juntar para fazer estrutura, e da estrutura para o edifício pronto, nós temos que agregar uma série de componentes, né?
fachadas, vedações, sistemas prediais de água, de eletricidade. A construção metálica não vive sem isso. A construção metálica precisa de todos esses componentes para ser viável, né? Não dá para imaginar a gente fazer construção metálica e empilhar tijolo depois, né? E, para vocês terem uma ideia, entre o preço do aço e a estrutura pronta, a improdutividade é altíssima do Brasil, altíssima. A gente mais ou menos hoje estamos comprando perfis na faixa de R$ 7,00, R$ 6,50 o quilo, e a maior parte das estruturas prontas estão custando por volta de entre R$ 18 e R$ 22, sendo que nos Estados Unidos, entre o preço do material e o preço da estrutura pronta não chega a dobrar. Então, a nossa improdutividade, a nossa maneira de produzir estruturas metálicas está muito errada no Brasil, né? Num nível de improdutividade muito grande. E da estrutura metálica, o edifício pronto, nós não estamos ligando com tudo que acontece a jusante, né? Então, a estrutura metálica só tem sentido numa obra industrializada. A viabilidade da estrutura metálica depende de cada sistema ajusante. Não adianta eu pensar em fazer estrutura metálica e empilhar tijolo. A velocidade de cada parte da obra tem que ser mais ou menos a mesma. Quer dizer, se eu inicio uma obra de estrutura metálica, todos os demais sistemas têm que rolar na mesma velocidade. O projeto do sistema construtivo é fundamental, né? E o projeto é consequência do processo construtivo. Nós, no Brasil, fazemos projetos sem pensar no sistema construtivo. O projeto é uma decorrência do sistema construtivo. O custo final do edifício depende de da produtividade de todos os componentes, né? E a integração da cadeia produtiva é fundamental. Eu vejo hoje muito as siderúrgicas que produzem perfis, os materiais, não se preocupam, não têm se preocupado, ou têm se preocupado muito pouco, com tudo que agrega de custo, né? A partir daí, sendo que se eu não tiver o edifício, eu não vou usar o aço. Isso é fundamental, isso acontece no mundo inteiro, mas não acontece no Brasil. A gente olha assim, os principais produtores de materiais, né, de aço, não se preocupam com essa cadeia. E é isso que está acontecendo no Brasil, são fatos recentes. Faz a estrutura metálica e vira gambiarra total. Tem sentido isso? Bom, isso eu vou mostrar rapidamente a experiência da minha empresa. Então, para fazer construção industrializada, você precisa de precisão. Se não tiver precisão, vocês não têm velocidade. E eu peguei muita inspiração na indústria automobilística, onde o chassi foi um elemento fundamental para dar velocidade à produção do carro. Um carro tem mais ou menos 4.500 peças e ele é feito em 2 horas, 2 horas e meia. Os nossos edifícios são mais ou menos 4.500 peças e nós fazemos hoje no Brasil em 30 meses, 40 meses, né? Com total imprecisão. A construção convencional ela é caracterizada por bacalhais. O que é o bacalhau? Aquele ajuste que você põe para poder acertar, né? Então, é a peça de precisão. Então, eu foquei o que é o meu chassi, né? É a peça de pressão e é o elemento estrutural. Então, a minha estrutura, né? A estrutura dos meus edifícios tem que ser o chassi. E nela agrega todos os demais componentes. E esse chassi, eu optei pela estrutura metálica, por uma questão de precisão. Por quê? Uma estrutura metálica, eu tenho tolerância de 5 milímetros, uma estrutura de concreto, 5 a 10 centímetros. A velocidade que eu consigo numa estrutura metálica é, no mínimo, 3 vezes superior à de uma estrutura de concreto, ou até mais, né? Então, eu optei por isso, optei por estruturas metálicas. E, na estrutura metálica, que é o chassi, agrega todos os demais sistemas. Então, um exemplo de um edifício que eu fiz, é um dos. Então, esse é o nosso chassi, todo projetado em BIM,
o BIM serve não só como elemento de projeto, mas como simulação de montagem, né? Como construtibilidade, como elemento de planejamento. Então, cada componente ele é retratado, a gente faz um gêmeo digital, é o Digital Twin, que a gente faz eletronicamente o prédio, e esse prédio ele é feito depois na prática. Então, do lado esquerdo é a obra, do lado direito em BIM, são absolutamente iguais. Cada detalhe, cada parafuso, todos os pontos, até o orifício onde eu passo o sistema elétrico, é tudo absolutamente igual. E, infelizmente, eu tive que usar lajes pré-fabricadas, treliçadas, porque o steel deck no Brasil, ele oscila de preço, ele vai de 90 a 200 reais o metro quadrado, assim, totalmente aleatório. Então, se está produzindo geladeira, o steel deck fica caro. Se está produzindo muito carro, o steel deck fica caro. Se não está produzindo, fica barato. Não dá para a gente fazer projeto dessa maneira. Então, eu já estou adotando, né, estou abandonando o steel deck, que é um excelente sistema, por essa inconstância. Os outros sistemas, né? Então, eu fiz a estrutura metálica muito rápido, eu tenho que fazer toda a sequência, né? Então, a parte de instalações, sistemas prediais. Ora, eu podia ter feito o banheiro pronto, mas o banheiro pronto, dentro do custo Brasil, é muito difícil, ele pesa. Nós não temos guindastes que entram em cidades. As gruas possíveis dos grandes centros, como aqueles que eu mostrei na foto, são gruas que pegam no máximo 2 toneladas, 2,5 toneladas. Um banheiro pronto vai muito mais que isso. Então, desenvolvi então o quê? A base da parede hidráulica. E essa base é muito leve, é 35 quilos. Então, eu iniciei com 8 bases, onde todo o sistema hidráulico já vem pronto, e daí para cima fica drywall, né? Vou mostrar para vocês. E para vocês terem uma ideia, isso é uma planta do edifício, 2 apartamentos na extremidade, 2 quartos e um de 1 quarto no meio. Então, esse encontro, né? Essa base é essa aqui. Essa base, né, que é o banheiro e a cozinha, é essa aqui. Com ralos horizontais. E assim por diante, cada uma das bases. Nós começamos com 8 bases, hoje nós só temos 4 bases. Né? Então, para vocês terem uma ideia, então tem um banheiro, né? O que é a base? É aquilo lá. A base não aparece, a partir do momento que eu construí o drywall em cima da base, ela some. Tá? E ela já vem pré-testada, já totalmente pronta, feito off-site. Né? Então, aí é uma cozinha e área de serviço, a base é aqui, tá? Então, as bases, ali do lado esquerdo é a base colocada, o drywall sobre ela, depois a gente aplica os kits planos, né, de chuveiro e assim por diante, e conecta com PEX. Então, do lado esquerdo a base, do lado direito, né, as paredes todas em drywall, né, e os sistemas elétricos em chicotes. Lembra, se nesse meu edifício eu faço 3 pavimentos por semana, eu tenho que fazer todos os demais sistemas 3 pavimentos por semana. E nós conseguimos através disso. Então, não adianta a gente olhar a estrutura metálica, a gente tem que olhar para todo o sistema. Né? Então, fachada em agregado exposto, concreto, fibra com agregado exposto. Nós já estamos fazendo desenvolvimento conjunto com a Isoeste para a gente fazer para edifícios isopainéis. Então, o aspecto da obra. Essa obra foi uma obra que nós fizemos em plena pandemia, era para levar 8 meses para fazer a obra. É um edifício de 10 pavimentos, um subsolo. Nós acabamos fazendo em 10 meses, porque não foi fácil a pandemia. Então, fizemos em 10 meses o edifício mobiliado. Tá? Esse é um outro edifício que nós fizemos de 14 pavimentos. Né? Ele ficou pronto em 12 meses. Era para ter ficado em 10. Nós, também em plena pandemia, nós fizemos em 12 meses. Gente, eu fiz um apanhado muito rápido. Eu pretendo que a gente possa discutir
esse envolvimento da estrutura metálica com toda a cadeia, a formação da cadeia e de novas tecnologias durante os debates. Muito obrigado. Obrigado. A gente vai ter aqui, como eu falei, vários agentes ao longo da cadeia toda, né? E o seu outro é um empreendedor, né? Então ele está no contato direto com o cliente, precisando vender apartamento, né? E agora nós vamos seguir a cadeia toda, né? Para a gente chegar. Se não viabilizar o negócio lá no final, não vai ter a estrutura metálica aqui no começo, né? Como o seu outro colocou muito bem, né? Então agora vamos ouvir o Henrico, né? Do Estúdio Mangoni, que vai nos dar um pouco a visão do projeto e de toda a experiência dele em industrialização na Itália e no Brasil. Por favor. Funciona. Bom, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite. É uma honra ser aqui, digamos, com vocês. O título do tema que me foi assinado é Tecnologia para uma maior produtividade, integração dos sistemas construtivos, sustentabilidade ESG. Então, relendo esse título nos últimos dias, pensei, esse é um título que pode ser também um título em um evento de concreto armado. Então, vamos fazer uma apresentação falando de sustentabilidade ESG no sentido de impulsionar o emprego das estruturas metálicas no Brasil. Vamos falar de produtividade. Bom, já o título mostra dois pontos fracos da construção civil: sustentabilidade e baixa produtividade. Todo mundo sabe que a construção civil é responsável pela poluição cerca do 40% no mundo e tem uma baixa produtividade. Aqui quero mostrar dois estudos para evidenciar a diferença entre a situação europeia e a situação brasileira. Esse é um estudo da holandesa ING que mostra como nos últimos 20 anos, praticamente, nós tivemos incremento do custo de construção importante e, se, por exemplo, consideramos de valor unitário o que era a produtividade no 1995, a hoje a construção fica em 0,9 contra 1,5 da economia total. Na Europa aconteceu que muitas empresas nos últimos anos, por falta de mão de obra, nem conseguiram entregar a obra. Então, o problema fundamental europeu não é a falta de sistemas e de tecnologia, é a falta de mão de obra. Por outro lado, tem esse estudo, e acho muito importante, vale a pena você conhecer, do FGV, que ele fala duas coisas importantes, ou seja, as empresas brasileiras, elas são sempre mais em dificuldade a atender em termos de responsabilidades socioambientais. É outra história, ou seja, a questão tributária que não ajuda a industrialização dos processos. A mesma FGV fez uma pesquisa contatando muitas empresas e o que é incrível é que as empresas responderam que no setor da infraestrutura somente o 33% elas empregam elementos prefabricados ou semi-prefabricados. No setor residenciais somente o 43%. O que parece incrível muito no setor da infraestrutura, dove, por exemplo, você, se hoje vai construir uma ponte nova, tem que fazer uma ponte com uma vida útil não inferior a 100 anos. Então, fazer uma ponte na obra com vida útil de 100 anos não é muito fácil. Além das questões evidenciadas nos estudos, eu acho que como sistemas prefabricados disponíveis
tem muito pouco no Brasil. Então, tem uma questão tributária, mas talvez os empresários não têm muitas escolhas. Os sistemas pré-fabricados no Brasil são basicamente pré-moldados, são pesados, então é muito difícil construir prédios bem altos com peças pesadas. E a mesma história acontece no setor, digamos, das pontes, onde você tem a obra a uma distância muito grande, então acompanhar as peças não é fácil, então acaba fazendo a obra na obra, com muita mão de obra. Bom, em termos de produtividade, eu acho interessante entender como foi a evolução, mais ou menos, dos nossos prédios. Esse é um prédio bem, digamos, famoso, é a Estação Ferroviária de Milão, né? Um prédio, digamos, de concreto armado, 1928. Chegamos, por exemplo, no 1980, 2023. A evolução estrutural não é muito grande. Claro que nos 2023 nós hoje temos materiais diferentes, mas as estruturas são mais ou menos as mesmas. Então, tive uma caída de produtividade, as estruturas são as mesmas. Se a gente olha para outros setores, por exemplo, o setor aeronáutico, a partir